Olá, boa noite a todas, a todo, brincando com o Roberto. A gente vai dar hoje, então, seguimento ao nosso grupo de estudo e leituras do Instituto Crescer com os nossos alunos. E a gente hoje vai ler a apostila do módulo 2, em que os assuntos a serem tratados vão ser as três consciências, culpa e inocência, tomar e o dar, e os metasentimentos, sentimentos primários, secundários e sistêmicos, e ainda vamos abordar aspectos do pai e da mãe. E isso, né, no curso de treinamento em constelação familiar. Também queria ressaltar que todas as nossas apostilas, elas são transcrições das obras, dos livros que são indicados na nossa bibliografia ao final da apostila, respeitando os direitos autorais, né, e a contribuição dos nossos mestres. Então, Alessandra, por favor, pode começar a leitura. Passo a palavra para você agora. Obrigada. Módulo 2. Consciência. É em nossos relacionamentos que experimentamos a consciência, pois todas as ações que produzem efeitos sobre os outros são acompanhadas por um sentimento de culpa ou inocência. Esse sentimento discerne a cada momento se nossa ação prejudica ou favorece o relacionamento. O que causa dano a ele é experimentado como culpa, o que favorece como inocência. Isso se assemelha ao que sucede com o equilíbrio físico, assim como um sentido interno, por meio de sensações de conforto e desconforto. Constantemente nos impulsiona e nos dirige para nos mantermos em equilíbrio. Um outro sentido interno, por meio de sensações diferentes de conforto e desconforto. Nos impulsiona e nos dirige constantemente para mantermos nossos relacionamentos significantes. O sucesso dos relacionamentos depende de condições que, no essencial, nos são pré-estabelecidas, como acontece com o equilíbrio físico com relação às orientações básicas, em cima e embaixo, na frente e atrás, à direita e à esquerda. De fato, caso desejemos, podemos cair para a frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda. Entretanto, um reflexo inato força a compreensão antes que seja um acidente e nos equilibramos a tempo. Da mesma forma, um sentido de equilíbrio superior ao nosso arbítrio vela sobre os nossos relacionamentos e atua como um reflexo de correção e equilíbrio quando nos desviamos das condições e colocamos em risco os nossos relacionamentos. A semelhança do sentido interno de equilíbrio corporal, o sentido interno dos relacionamentos percebe cada indivíduo, juntamente com seu entorno, reconhece o espaço livre e os limites e dirige o indivíduo por meio de diferentes sensações de desprazer e prazer. Esse desprazer é sentido como culpa, esse prazer como inocência. Assim, culpa e inocência servem a um mesmo Senhor. Ele as atrela a um carro, guia-as numa direção e elas puxam o carro, como uma parelha presa a uma corda. Alternando seus impulsos, fazem progredir o relacionamento e o mantêm na trilha. Às vezes, tentamos tomar as rédeas nas mãos, mas o cocheiro não as solta. Nesse carro, só viajamos como prisioneiros e convidados, e o nome do cocheiro é consciência. Dá uma paradinha agora, Alessandra, só para a gente aproveitar o intervalo aí da apostila, para a gente ver se tem alguma dúvida, alguma colocação, alguma contribuição do grupo. É bacana a gente ver como que ele faz, o Bert Hellinger, né, esse trecho é de um dos livros dele, como que ele faz essa comparação entre o equilíbrio do corpo físico para uma espécie de equilíbrio também desse movimento de culpa e inocência, né, de emoções e de um movimento psíquico. Então é bonito isso, né? Eu não sei se vocês se emocionam como eu, mas achei muito poético. Então, se ninguém tem nada a colocar, a gente pode dar seguimento. Por favor, Alessandra. Culpa e inocência. Culpa e inocência não significam o mesmo que bom e mal.
Frequentemente, cometemos ações mais com boa consciência, quando servem ao vínculo que nos une ao grupo importante para a nossa sobrevivência, e ações boas com má consciência, quando elas colocam em risco nossa vinculação a esse grupo. As 3 ordens do amor: pertencimento, vínculo, ordem cronológica e equilíbrio entre o tomar e dar, são elementos da consciência. Elas se condicionam e se complementam mutuamente. Embora atuem sempre em conjunto, cada uma delas tenta impor seus objetivos através de um peculiar sentimento de culpa e inocência. Por conseguinte, sentimos a culpa e a inocência de maneiras diversas, de acordo com o fim e a necessidade a que a serve. Quando estão a serviço do pertencimento, experimentamos a culpa como exclusão e distância, e a inocência como conforto e proximidade. Quando estão a serviço da ordem, vivemos a culpa como transgressão e medo de punição, e a inocência como retidão e lealdade. Quando estão a serviço do equilíbrio entre o dar e o tomar, vivenciamos a culpa como obrigação, e a inocência como liberdade ou reivindicação. Fala sobre o quadro? Eu acredito que não, porque o quadro ele repete esse texto, né? Ele só coloca de uma forma de imagem. Uhum. A consciência serve a cada um desses fins, mesmo quando se opõem entre si. Sentimos essas contradições na consciência, pois muitas vezes a consciência exige a serviço do equilíbrio o que nos proíbe a serviço do pertencimento e nos permite a serviço da ordem, o que nos impede enquanto serve ao pertencimento. Por exemplo, quando retribuímos na mesma medida a afronta que alguém nos fez, satisfazemos a necessidade de equilíbrio e nos sentimos justos. Com isso, entretanto, podemos sacrificar o vínculo. Para satisfazer tanto o equilíbrio quanto o pertencimento, precisamos fazer ao outro um mal um pouco menor do que ele nos fez. Então, talvez o equilíbrio sofra, mas o vínculo e o amor ganham. Inversamente, quando retribuímos um bem recebido de alguém na mesma medida, obtemos o equilíbrio, mas dificilmente nasce um vínculo. Para que o equilíbrio também gere um vínculo, precisamos fazer ao outro um bem um pouco maior do que ele nos fez. Ele, por sua vez, ao compensar, precisará fazer-nos um bem um pouco maior do que terá recebido de nós. Então, o intercâmbio de dar e tomar leva ao equilíbrio e também a uma troca duradoura, ao vínculo e ao amor. Experimentamos contradições semelhantes entre a necessidade de vínculo e a necessidade de ordem. Quando uma criança faz algo errado e sua mãe manda brincar sozinha no quarto por 1 hora e realmente a deixá-la lá todo esse tempo, ela satisfaz a ordem, mas a criança fica zangada com a mãe com razão, porque ela, por causa da ordem, foi contra o amor. Se ao contrário, depois de algum tempo, ela dispensa a criança do resto da pena, vai contra a ordem, mas reforça o vínculo e o amor entre ela e a criança. Portanto, não importa como seguimos a nossa consciência, nós nos sentiremos tanto livres como culpados. Isso. Vamos dar mais uma pausa então, Alessandra? Todo mundo compreendeu essa parte? A gente já teve a oportunidade de experimentar em algumas constelações, né, esses movimentos. É importante a gente falar que isso não é algo matemático, né, gente? A gente sentir esse movimento entre o tomar e o dar nas relações como eu posso dizer, é uma prática, é um dia a dia, né? E não é nada assim que a gente possa medir matematicamente com uma régua, né? Assim, isso é um exercício mesmo diário, mas eu acho que uma boa dica para a gente é essa percepção fenomenológica que a gente experimenta nos campos, né?
principalmente quando a gente está fazendo o trabalho das constelações. A gente acaba sentindo no nosso corpo, como o Bert Hellinger falou no começo do texto, né? A gente acaba sentindo desconforto, como se a gente fosse cair, se fosse levar para o corpo físico, né? A gente acaba sentindo que não tem alguma coisa muito certa ali, que está colocando o relacionamento em risco, né? O vínculo em risco. Então, essa é uma boa dica, porque não tem como a gente ficar medindo com uma régua, o tanto que eu estou dando, o tanto que eu estou tomando, né? Não tem como a gente fazer isso. Mas a gente sente se a gente está colocando o vínculo em risco ou não. Percebem isso? Vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido? No campo ou na vida? Na vida, porque a vida é campo, o campo é vida. Na vida, eu acho que é a grande chave, né? Se um dia quem tiver a resposta dessa fórmula aí, tá feito. E é por isso experimentando, porque não existe, também não vai existir uma resposta universal. Cada um de nós é que sabe, né? Qual o caminho que a gente vai atravessar. Isso é muito pessoal. E cada relação é uma relação também, né? Exato. Então, é só experimentando mesmo para saber, né? Eu queria fazer uma observação. Ela está de encontro ao que a gente leu agora, mas está também de encontro a outras coisas que a gente estuda, que é o que fala quando estão a serviço da ordem. Vivemos a culpa como transgressão e o medo de punição e a inocência como retidão e lealdade. Eu, pela primeira vez, assisti o filme O Poderoso Chefão. E aí foi muito claro quando o filho mais novo assume, né, a boa consciência da família dele, né? Como ele tinha transgredido no momento que ele entrou na guerra, e aí quando o pai tem um problema, ele adota a boa consciência do clã dele e entra para matar. Exatamente. Muito claro esse exemplo. É lindo isso, né, Alessandra? Eu também, você acredita que eu assisti de novo esse filme recentemente, nesse período mais em casa, né? Que é um filme que eu adoro. Aí eu revi uma cena, não sei se você também pegou essa parte, que o irmão dele, porque é o irmão mais velho, é algo que eu ia até comentar nesse nosso próximo módulo, que é de constelação organizacional empresas, né? Uhum. Porque o irmão dele mais velho na família é preterido nas organizações da família. Quem toma conta das organizações é o irmão mais novo. Hã? O irmão mais velho é o que... É aquele de bigodinho. Tá. Sei. Sim. Né? E o choque que isso tem entre a família, porque nos negócios da família, o irmão mais novo é que é o chefe, né? E ele é o irmão mais velho, então isso dá um choque entre eles, é muito interessante isso. Uhum. E é um filme que a gente acaba torcendo, é uma família de mafiosos, né? Cometem inúmeros crimes, barra pesada, né? E a gente acaba interagindo ali com aquela família, né? E aí, exatamente um bom exemplo, é uma família, vamos dizer assim, de bandidos, só para a gente ter um entendimento aqui dessa boa e má consciência, né? Que não tem nada a ver com certo e errado. Então, uma família de bandidos em que a boa consciência para eles, para que eles continuarem pertencendo à família, é justamente também ser bandido, ser mafioso, né? Muito bom. E esse Alguém realmente mais viu outro? Esse realmente é um excelente exemplo, né? Porque nesse sentido, nessa consciência familiar, nessa consciência coletiva, né? Se permanece, né, nessa boa consciência e sem essa percepção de que existe alguma coisa errada, no sentido de pertencimento, de clã, né, e que no fundo é uma memória arcaica de sobrevivência, né, traz essa boa consciência, assim como isso no sentido do pertencimento, né? Quer ver um exemplo também bacana da gente, muito simples, da gente pensar no sentido de ordem, por exemplo, quando um filho, né, vendo, por exemplo,
os pais que são diabéticos, né? Exterminando, acabando, né, com um pote de sorvete, por exemplo, né? E o filho, na sua boa consciência, né, vai lá e paga o maior sermão, né? Paga geral para os pais, vocês não podem comer isso, ou tira o pote de sorvete, isso é um absurdo, vocês têm uma doença, né? E isso é também, né, um desrespeito à ordem. Parece uma coisa muito boba, qualquer um de nós faria uma coisa dessa, né? Mas isso traz, né, uma questão para a relação com esses pais e com esses filhos. E esse filho age numa boa consciência, né? Mas ele desrespeita a ordem. Nesse momento, ele se coloca maior do que os pais, né? E os pais, no entendimento do Bert Hellinger, né, se os pais até querem morrer, é um direito deles. Os filhos não podem interferir nisso, porque aí começa em coisas tão simples nesse nível, né, que os filhos começam a tomar por arrogância um lugar maior. E aí vai, né? E aí vai, e quando vê os filhos estão completamente invertidos, né, nesse lugar, mas numa boa consciência, porque eles estão fazendo o melhor pelos pais, pelo amor que eles têm a esses pais, e no final já estão tomando, né, toda a vida e toda uma responsabilidade que para um filho, né, é muito pesada, né? Então, assim como Acaba nesse se equilíbrio. emaranhando, né? E assumindo coisas muito pesadas para si, né? Então, percebendo que às Acaba, de vezes é repente, bem até sutil, morrendo no lugar dos pais. né? E às vezes perceber que isso é bem sutil, né? Uhum. Porque qualquer um de nós, né, quem, né, os pais mais velhos, diabéticos, né, não logo dá uma bronca ou arregala os olhos e diz, né, que absurdo, uma expressão muito usada, né, por todos nós, e logo começa a pagar geral. E isso também, Muito bom né, isso, marido. aham. E aí também, nesse sentido, né, da relação e dos vínculos, isso também que o Bert Hellinger traz, né, nessa boa e má consciência do crescimento dos relacionamentos, pensar que o equilíbrio não é uma coisa estática, né? O equilíbrio, ele é, né, ele requer um movimento, por isso quem dá fica acima e tem que esperar, né? Então, e às vezes, né, com essa boa consciência, né, de que fez algo bom, mas que também precisa esperar. E essa pessoa também que recebeu precisa, né, de dar e o vínculo cresce se ela dá um pouquinho mais do que ela recebeu, por isso ela fica um pouquinho acima e assim a relação vai crescendo e esse vínculo vai se fortalecendo. Assim também como nas coisas que são feitas, né? Naquilo que também nos Nas faz trocas algum mal, negativas, né? as trocas É. negativas, né? E para isso também eu preciso dessa má consciência, né? No sentido de que eu preciso fazer alguma coisa também, né? Para que seria uma vingança, né? Mas que eu não fique por cima, é de uma consciência também, né? De que eu ao receber o mal de alguém, eu fico em cima, né? Então, eu preciso reequilibrar com o mal menor, né? Porque assim isso não toma uma distância muito grande para que novamente depois possa se fazer o bem e a relação voltar de novo a crescer. Por isso, o mal que se faz tem que ser um mal menor do que a pessoa faz, para que isso não fira muito profundamente a relação e o amor, né? E aí isso seja muito grande e que possa correr o risco dessa relação se romper, né? E que ela tenha chance, então, a partir daí, de voltar novamente a crescer no bem, né? É. Esses exemplos são maravilhosos. Só assim um detalhe, a gente percebe que quando um filho faz isso com os pais com um pote de sorvete, como você estava dando esse exemplo, isso às vezes é apenas uma demonstração do que ele já pode estar, né, com muitos outros comportamentos já nessa postura, se achando maior que os pais.
Agora, eu então, tenho agora, então, vontade. agora, então, hein, Cláudia, com o Covid, né? Todo mundo, então, né, querendo segurar os pais, não pode, né? Amarrar o pé da Isso mesa, acaba né? acirrando, porque isso acaba ficando mais evidente, né? Uma das Uhum, funções dessa pandemia que eu tenho observado é tornar tudo muito mais evidente, né? uhum, Assim, é intenso, né? Porque as coisas sim, agora criaram uma outra proporção. Mas sim. eu aproveitando para falar de um projeto que a gente tem lá na OAB, não sei se a Alessandra já está participando, que é justamente fazer o olhar, levar o olhar das constelações, o olhar sistêmico para os filmes, né? E a gente estava com esse projeto quase lançando, teve que interromper justamente porque não tem mais como, por enquanto, fazer as reuniões, né? E passar os filmes e tal. Mas esse Poderoso Chefão é algo que a gente poderia até um dia fazer entre nós, né? A gente marca das pessoas assistirem, porque ele é muito longo. De É. repente não dá para assistir juntos, né? A Ó, gente eu vou pode trazer marcar. uma proposta aqui. Eu assisti porque eu fui participar de uma aula de astrologia para identificar quais eram os elementos de cada filho do Dom Corleone, né? Qual era a Ó, terra, tal. Então a gente fez cada um assistiu antes e conversou depois. Teve uma troca. Pode ser que que no legal. próximo grupo a gente faça isso. Olha só, é uma proposta bacana, porque tem muita coisa nesse filme, né? A esposa do filho, que é o chefe lá depois, né? Como que a consciência da família dela briga com a família dele. Aquilo ali foi o nosso módulo inteirinho de casal, né? Assim, foi muito. E ela sai, para não ficar dando spoiler para quem ainda não viu, né? Mas Continua muita coisa no 2, né? Continua muita coisa no 2. Eu ainda continua. vou ver, eu tô querendo até ver o 3 hoje. Sim, veja, e assim, é muito rico você olhar, ver, assistir novamente o filme e tentar perceber isso, né? Justamente essas três ordens do amor ali dançando, é essa dança, né? Uma hora é o vínculo, outra hora é o dar e o tomar, outra hora é a ordem, que aí mistura com a ordem da empresa, da família, olha, é muito bacana, né? Então, é isso, e aí a gente trazer isso para as nossas vidas também, acho que esse que é o nosso ganho, né? Nossas vidas e nossas profissões, porque é uma constante eterna e absoluta. Tem hora que a gente começa a perceber que está vacilando, aí opa, volta. E assim vai, né? Várias relações, vários momentos das nossas vidas, né? Se a gente está mais centrado, menos centrado. E são muitas coisas, né? Mas acho que é importante a gente saber que isso existe, né? E poder, sempre que possível, estar aplicando, estar experimentando, né? Cláudia, eu também acho importante Alguém estar falando, a mais? gente está falando também dos 3 níveis de consciência, né? Sim, Que acabou que a gente sim. não tá Os três explícito aqui também. níveis. O nível da consciência individual, né? O nível da consciência coletiva ou de clã, né? Como a gente chama até do o familiar, e o nível da consciência espiritual, onde essas três ordens do amor, o pertencimento, o lugar, né, de chegada e a função que ocupa, né, com a hierarquia, e depois o equilíbrio das trocas, do tomar e do dar, essas três ordens, elas funcionam no nível de consciência coletiva, né, que é onde a gente observa a atuação dessa dança, né, dessas três leis sistêmicas dos relacionamentos. Então, no nível de consciência individual, a gente percebe onde acontecem as exclusões, onde acontecem os desequilíbrios, né? Muito mais. Não que isso não aconteça nos grupos. A gente, de novo, o filme, né, Alessandro? Quando os clãs, os mafiosos começam a brigar entre eles. É assim, a minha família, né, o meu clã é melhor que o seu. Então, existe também uma atuação aí no nível coletivo, né? Mas a exemplo do que acontece na individual, por exemplo, uma exclusão, né? Mas é muito mais tênue. E na consciência espiritual, isso já não se dá mais porque o entendimento do Bert Hellinger era no sentido de que nesse nível de consciência já não existe mais divisão. Uhum. É como se a gente voltasse para o estado unitivo, da unidade. Então, não há nem por que fazer mais esse tipo de distinção, né? Todos pertencem, todos são iguais, todos têm um valor, todos têm uma função, e essa consciência espiritual, ela abraça todos.
todos como somos, e observa que cada um está exercendo uma função, né? Hoje, na hora do almoço, a minha mãe estava comentando comigo que assistiu uma palestra do Divaldo Franco e que ele falava de uma diferença entre Mussolini, talvez Hitler, agora já não me lembro, não, acho que era Napoleão, e Jesus Cristo. E aí trazendo uma ideia que para mim já não cabe mais, porque para mim, tanto um quanto o outro, né, tanto o avatar de Jesus quanto de Napoleão, estavam exercendo funções, né? Porque nesse nível de experiência, ninguém é bom, ninguém é mal. Não existe mais essa distinção, né? Então, que por enquanto é o que eu lembro das consciências, né, Marisa? E assim, pensar que na consciência individual, né, o que vai estar atuando é o ego, né, e o sentimento arcaico, né, de pertencimento. Já, né, assim também como na consciência coletiva ou familiar, né? E atenção, porque é onde também existe o julgamento, tanto na individual como na coletiva, que é o que não acontece mais na consciência espiritual, né? Que é essa onde todos nós fazemos parte, onde não há realmente o melhor ou o pior, onde não há o bom e o ruim. E isso é a compreensão mais difícil, né? E tanto que o Bert Hellinger foi super julgado em relação a isso, mas também é isso, né? Essa compreensão de que todos somos um, de totalidade, da grande alma, né? E todos esse sentido que o Bert Hellinger trouxe para a gente. Então, para a gente avançar nisso, é preciso que Eu a gente estou rindo compreenda agora, Marisa, porque eu estou rindo porque me veio assim uma imagem do Bert Hellinger quando as pessoas começaram a julgar ele, dele falando assim, tá vendo? É sobre o julgamento que eu tá vendo como eu tô certo? Tá vendo Assim, como é que vocês estão me escorraçando, né? né? Entende? Ele foi Então, expulso da escola sistêmica, né? Da terapia sistêmica de Viena, não foi isso? porque Viena não exatamente por é. causa de uma declaração dele a respeito do Hitler, né? Dizendo que o Hitler também tinha direito de pertencer, Pertencer. né? E ele foi mal E compreendido, né? Foi totalmente, mal né? compreendido. Então não era dizer, ele não estava dizendo se o Hitler tinha feito coisa errada ou não, se o Hitler tinha sido bom ou não, né? Dizer que o Hitler também agia de acordo com a consciência dele, mas que nessa consciência espiritual, nessa grande alma, ele fazia parte. E não tinha como excluí-lo, porque excluí-lo seria incorrer no erro, né? De fazer uma repetição de tudo isso que a gente já conhece, né? E aí, E a né, gente gente? precisa ir adaptando isso nas nossas vidas. Por isso que a constelação, esse olhar, esses ensinamentos, eles são muito ricos. Por exemplo, hoje de tarde estava estudando algo que não tem tão a ver assim, mas estava falando da evolução das consciências. Um outro tipo de consciência, né? Que não esse que a gente estuda no Bert Hellinger. Mas aí, em uma das fases, o autor dessa obra, ele vai e indica que num determinado momento, quando a gente começa a avançar, a gente tem que excluir a consciência anterior. O que eu lendo nesse momento, essa hora, o que acontece comigo, com todo o meu ser? Né? Não, excluir não pode. Já começo a adaptar. Então, eu, na hora de fazer aqui os meus rascunhos, já começo uma observação e colocando. Não dá para excluir isso, porque se a gente exclui, como é que a gente avança? Se a gente quer ir para um outro nível, como é que eu posso excluir a minha experiência anterior? Então, como é que eu consigo chegar lá se eu excluo o que tem antes, a base, né? E aí eu vou colocando observações aqui já para ir transformando isso, porque talvez esse autor não tivesse essa... Na verdade, foi escrito em 1960 o livro, né? Então, também naquele momento... É isso, a gente também ir mudando, como o Bert Hellinger fazia, né? Ele começou de um jeito, ao final da vida dele... Aliás, deixa eu ver aqui, eu tenho a obra dele, que eu separei aqui. Esse livro, para quem não viu a nossa live, a gente indicou... se vocês não tiverem, é o último livro, é a autobiografia do Bert Hellinger.
Ele é maravilhoso, né? E indico para vocês lerem essa obra. Que é uma Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida, a autobiografia do criador da constelação pela Cultrix. Tá? A gente comprei pela internet e deixa eu ver o ano, que eu acho que se não foi ano passado, foi esse ano. Foi ano passado, 2019. Então é isso, ele vai dizendo ali a evolução do trabalho dele, do pensamento dele, que está no fluxo, no processo do nosso desenvolvimento. Então é claro que se a constelação é vida, ela também não podia ficar parada, né? Ela continua também evoluindo. Ok? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário? Alguma questão? Lembrou de alguma coisa que possa contribuir? Ok, então acho que a Alessandra então pode... Oi. Eu posso fazer? Claro. Então, esse cai dentro da questões de relacionamento, de perdas e danos, aquela que é falado de culpa amar, inocência amar, aquele processo do dar e tomar. Quando também. Ambos, o autor e a vítima, têm a necessidade de uma reparação. Também, muito. Né? Sim. Por isso que a gente tem isso muito forte na justiça restaurativa, né? Porque na justiça que a gente está mais acostumada, que é a chamada justiça retributiva, a gente busca culpados, né? Quem foi o culpado pela prática do crime, pela violência. A gente está falando mais da área penal, né? Da área criminal. E aí, normalmente, quem aplica uma pena é o Estado, né? E normalmente aplica uma pena muito desproporcional. Por isso que a gente também conhece esse sistema como um sistema punitivista. Quando a gente fala de justiça restaurativa, isso em uma apertadíssima síntese, tá, gente? Na justiça restaurativa, o que eles fazem? É um processo paralelo ao processo da retributiva, quer dizer, esse processo criminal tradicional, ele não deixa de existir, né? Ele continua existindo. Mas se as partes envolvidas quiserem, elas podem aderir ao processo de JR, como é conhecida a justiça restaurativa. Então, na JR, as pessoas, tanto a vítima quanto o ofensor, participam ativamente. Então, isso já traz aí um alívio na ordem do pertencimento, né? Porque enquanto na justiça retributiva era o Estado que intervia, ele condenava, a vítima mal é ouvida, quando é ouvida é só para servir de testemunha, né? É o sistema que a gente tem hoje em dia. Então, na restaurativa é o contrário, os dois participam ativamente. Eles é que vão decidir o que vai acontecer, né? Auxiliados por um facilitador de JR. E eles podem chegar a uma solução que a gente chama um consenso, e nesse consenso, nessa solução que eles mesmos vão dizer o que seria importante, o que a vítima se sentiria satisfeita. Eu já participei de alguns processos em que a vítima simplesmente se satisfazia com um pedido de desculpa, isso aliviava. Às vezes o ofensor oferecia algo, como uma música, algo que ele sabia fazer, de manufatura, alguma coisa, né, nesse sentido. São várias possibilidades. E com isso a gente entra nesse campo de ter um equilíbrio melhor entre o tomar e o dar, porque não tem uma pena aplicada, que como a Marisa explicou aí nessa relação do dar e tomar, a pena ela seria muito grande, ela ia acabar destruindo, né, a possibilidade do vínculo porque foi criado um vínculo com a violência, com o crime. Isso que a gente vê, inclusive, na lista de pertencimento, né, que o Bert Hellinger trouxe. Quem é que faz parte da grande família? Aquelas pessoas que cometeram um mal para a gente ou se beneficiaram do mal que a gente praticou, vice-versa, né? Então, a violência praticada, o crime praticado, faz com que o criminoso parte a fazer do sistema familiar da vítima e vice-versa. Essa inteligência também que os sistemas começam, né, o pensamento sistêmico começa a trazer
a emprestar para a justiça, porque antes não se tinha noção disso. Então, vejam, a JR ela acaba apaziguando o estado de pertencimento, porque não só, inclusive, a vítima e o ofensor eles participam do processo ativamente, mas também outras pessoas que foram indiretamente afetadas, né? Eles é que decidem a pena, então entra mais nesse equilíbrio do tomar e do dar, né? E também satisfaz a questão da ordem e da hierarquia, porque se o problema aconteceu com eles é que tem que resolver, não é o Estado que chega depois nesse sistema conflituoso de delito, né? Não tinha nada a ver com isso, o Estado se mete, vai lá e ele que aplica a pena, ele que escuta. Não, o Estado fica mais de fora um pouquinho também. Então, a justiça restaurativa vem trazendo ótimos resultados, porque de acordo com as leis sistêmicas, essa justiça observa muito bem, né? Então, esse foi um exemplo de JR, só para te falar que tem tudo a ver com a compensação. A vítima, aí a gente podia falar de indignação, né? Porque a indignação, o indignado, ele acaba tomando um pouco o lugar dessa vítima e acaba prejudicando esse sistema. A gente podia falar também da triangulação que existe, né? Da vítima, ofensor e do salvador. Isso vem muito da análise transacional, né? Quer completar, Marisa, um pouco? Eu acho que você já explicou, bastante, Cláudia. Eu acho que já a gente pode seguir. Eu acho que ficou bem claro. Ficou, Roberto? Ficou, Roberto? Foi ótimo. Obrigado. Foi? Nada. Então, com um bom exemplo, né, inclusive, da JR. Né? Então, mais alguém ou podemos seguir? Então, pode seguir, Alessandra, por favor. Tomar e dar. Como vimos, o que causa dano ao relacionamento é experimentado como culpa, o que favorece como inocência. O jogo alternado de inocência e culpa inicia-se pelo tomar e dar, e é regulado pela necessidade comum de compensação. Quando essa necessidade é satisfeita, a relação pode terminar ou então pode ser retomada e continuada, com a renovação do tomar e do dar. A troca, porém, não dura, se no decurso dela não se voltar sempre ao equilíbrio. É como caminhar. Se nos mantivermos em equilíbrio, ficaremos parados. Se o perdermos totalmente, cairemos e ficaremos estirados no chão. E se alternadamente o perdemos e recuperamos, caminharemos à frente. Nota. Agradecer alivia a necessidade de equilibrar o dar e tomar. Ao agradecer, não atestamos apenas ao que damos uns aos outros, mas também o que somos um para os outros. Tá? Segue. Então, só para fechar essa parte, né, do dar e do tomar e desse equilíbrio, com tudo que a gente eu acho que isso já ficou bem explicado, né? Pode continuar, Cláudia? Meta-sentimento. Ok. Meta-sentimentos. Sentimentos primários, secundários e sistêmicos. Meta-sentimentos são sentimentos destituídos de emoções. São percebidos pela nossa alma. Vibram em planos mais sutis. Podemos citar os seguintes exemplos. Coragem. Instintiva. Acontece como se fosse intuição. Possui a mais pura força e tem um alvo. É direcionada. Uma ousadia, uma bravura que leva a uma resolução. Vem do animal que somos, ainda sem contato com o mental, que divide, põe em dúvida e enfraquece. A coragem tem o arquétipo do guerreiro. É vermelho e laranja cor do fogo. É destemível. Alegria. É uma satisfação profunda que traz leveza e paz. Difere do estado de alegria exterior. É a alma em contentamento. Amor. É percebido no corpo todo e fora dele, e não somente no peito, quando nos bastamos em essência. É total, único e inteiro. Não divide, une. Não desgasta porque está no todo, sem opostos e polaridades. Difere do amor do ego. Sabedoria. Quando podemos perceber que a mesma coisa quando podemos perceber a mesma coisa de outra forma.
Isso acontece quando nos permitimos ser conduzidos por nossa essência divina. Necessita de experiência, portanto, de tempo. Por isso, os mais velhos têm mais possibilidade de entrar em contato com esse meta-sentimento, mas ele está à disposição de todos. É a aceitação plena do que foi, do que aconteceu em nossas vidas e nas nossas ancestrais. É uma visão mais ampla, significa não ter certeza de nada. Ser sábio é estar aberto e disposto a novos aprendizados e a aprender de forma diferente do que já se sabe. Sentimentos primários, secundários, dramáticos e sistêmicos. O sentimento primário sempre vai diretamente ao ponto, possibilita a ação. Nesse sentimento, a pessoa mantém os olhos abertos, pois está em conexão com o que é real. Os sentimentos primários normalmente têm curta duração. Já nos sentimentos dramáticos e secundários, a pessoa mantém os olhos fechados, pois não está em conexão com o real, mas orienta-se por uma imagem interna. Esses sentimentos dramáticos querem impressionar e estimular os outros para a ação. Por isso, os outros se sentem desconfortáveis na presença dos sentimentos dramáticos. Pode-se dizer que o objetivo desse sentimento é evitar a ação por conta própria. Alguns sentimentos podem ser primários e secundários. O luto primário, por exemplo, nada mais é que a dor lancinante da separação. Se nos submetermos à dor, permitindo que ela execute seu trabalho, o luto finalmente encontra a sua sociedade e nós ficamos livres para começar de novo. Muitas vezes, entretanto, recusamos a submissão ao luto, transformando-o, ao contrário, em sentimento secundário, autopiedade ou tentativa de atrair a piedade alheia. Esse luto secundário pode durar a vida inteira, inviabilizando uma separação limpa e eterna, negando a evidência da perda. Trata-se de um mau substituto para o luto primário. A culpa primária conduz à ação sanadora. Se aceitarmos a culpa, fazemos naturalmente o que é possível e necessário para corrigir os erros, endireitar a situação e viver com o que não pode ser mudado. A culpa secundária transforma a ação em preocupação. Não promove mudanças. Em verdade, previne-as. As pessoas que precisam evitar mudanças positivas, por uma razão qualquer, convertem a culpa primária em culpa secundária. Atormentam-se e atormentam os outros, sem nenhuma alteração produtiva. Também a cólera tem formas primária e secundária. A cólera primária purga um relacionamento e passa sem deixar cicatrizes. A cólera secundária contra alguém frequentemente se segue a um dano que infligimos, e o ofendido tem boas razões para odiar-nos. Ficando encolerizados, rebatemos o seu ódio. A cólera secundária como a culpa secundária, é muitas vezes um pretexto para não agir. Nos relacionamentos, a cólera costuma ser utilizada para não pedir o que se quer, como: você nunca percebeu que eu necessitava de algumas coisas? Outro exemplo é um homem que se julga merecedor de um aumento salarial, mas nunca o pede. Em vez de procurar o patrão e negociar com ele, vai para casa encolerizado com o esposo e filhos. Quando o sofrimento é primário, os clientes suportam o que tem de ser suportado, para em seguida juntar os pedaços de suas vidas e começar de novo. Quando o sofrimento é secundário, iniciam a outra rodada de dores. Queixar-se de algo não passa geralmente de uma distorção secundária da aceitação da realidade. Os sentimentos sistêmicos são os emprestados ou os adotados de nossos ancestrais. Uhum. Eu acho que aí cabe uma pausa também, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu esses dias tomei... Eu queria fazer uma colocação que me veio lendo aqui, que eu acho que é fácil para a gente entender a questão do primário e secundário. Eu acho que quando a gente está no sentimento primário, é quando a gente está no momento presente, podemos dizer assim? Sim. Também entendo dessa forma. Porque tudo que a gente consegue fazer contato, né? A gente só consegue fazer contato nessa presença, né? Fazer contato com o que é.
Entende? Então, por isso, né, tem a ver isso mesmo com em relação ao sentimento primário, né? É. Eu percebo dessa forma também. Eu acho que é isso, é um sentimento que está conectado diretamente, por isso que é primário, né? Diretamente com o fato. No secundário, a gente já se distancia um pouco, porque a gente já começa a elaborar, por isso que entram as imagens internas. A gente já começa a elaborar, e aí vem um sentimento, um segundo sentimento, daí o nome secundário, que encobre o primário. Esses dias eu tomei contato com um vídeo do Bert Hellinger. Ele está falando em alemão e tem uma tradutora em espanhol. Eu não consegui achar a legenda em português. Mas em espanhol fica mais fácil, né? Alemão é que, pelo menos para mim, não dá. Então, eu posso colocar no grupo para vocês verem uma outra forma dele falar sobre esses sentimentos. É bem rapidinho, são uns 12 minutos, 11 minutos de vídeo. E ele basicamente repete o que está nesse texto, mas é sempre bom a gente ter, né? Uhum. Mas muito boa sua percepção, Alessandra. Eu queria contribuir pensando que nos metassentimentos, né, a gente não entra em contato, né, são sentimentos como colocado lá, né, como a compaixão, como o altruísmo, mas a gente consegue ver a dor do outro, mas não necessariamente sentir, né, tomar isso. Por isso, nos metassentimentos, a gente consegue agir, que é, por exemplo, o médico, né? O médico não é que ele, por exemplo, quando ele tem que socorrer uma pessoa que está em dor, em sofrimento, né? Que ele não tenha sentimento, mas percebe que se ele toma aquilo para ele, ele fica impedido, né? Então a gente pode ver que o altruísmo, a compaixão também pode ser visto como um metassentimento. A gente consegue agir, mas sem tomar para a gente aquilo, né? Então, por isso, ele fica como uma coisa que nos orienta, né? Mas não que a gente toma e que não nos impossibilita. Em relação aos sentimentos primários e secundários, um bom exemplo, né, que ele está falando também do luto, né, que a gente precisa de elaborar como forma da gente não arrastar aquilo uma vida inteira, né, levando aquele sentimento sem nunca terminar aquilo, sem nunca elaborar, e o luto então precisa ser elaborado, né? Um bom exemplo para isso é a gente pensar no movimento interrompido, né? Por exemplo, de uma criança pequena, onde ela perde a mãe ou o pai, né? E ela, por ser pequena, por ser criança, por não ter condições naquele momento de dar conta da sua dor, elaborar a sua dor e fazer esse luto, né? Como que a criança manifesta muitas vezes essa dor e esse luto? É na raiva, né? É na agressividade. Então, mais tarde, né? Quando ela adulta, ela pode fazer contato com essa dor, né? Que aí ela já tem condições. O que que ela faz? Ela não faz contato com essa dor, ela faz contato com a raiva, né? Então, o que que manifesta numa constelação, né? Quando a gente vai ver, então, de onde vem essa agressividade, de onde vem a doença, de onde vem a raiva. Então, a gente vai fazer contato com o sentimento primário. Qual era o sentimento primário? A dor. Normalmente, é esse o sentimento, né, que nos move à mudança, porque a dor é algo muito difícil a gente poder conviver com ela. Então, o que que a gente faz para disfarçar essa dor? A gente traz o sentimento secundário, que é a raiva, que são aqueles sentimentos dramáticos, são aqueles sentimentos que disfarçam, né? Que é meio novela mexicana, né? Então, são aqueles sentimentos que disfarçam o sentimento principal, aquele sentimento que eu não estou dando conta dele. E, normalmente, esse sentimento ele vem da criança, né? Porque é a criança que não consegue elaborar
que não consegue dar conta, né, de algo tão difícil que ela viveu. Por isso, muitas vezes, como por exemplo num movimento interrompido, né, como é que a criança vai falar disso? Como é que ela vai dar conta, né? Como é que ela vai elaborar essa dor? Eu mesmo agora, é muito interessante porque eu tenho uma cliente que exatamente, assim, chegamos ontem, inclusive, exatamente nessa questão, né, que ela nunca tinha pensado, e ela fala exatamente disso. Eu era uma criança, né, com o movimento interrompido por dois, porque o pai foi assassinado e a mãe deixou ela com os avós, né, e ela se tornou uma criança muito agressiva, né? Mas ninguém via isso, porque ela não chorava, ela não era criança que ficava dizendo, se lamentando, né? Então essa dor, esse luto era expressado exatamente na agressividade dela, né? Então a gente vê que é isso que na constelação é esse trabalho da constelação, né? É a gente chegar no sentimento primário, porque a pessoa vem nos contando sobre os sentimentos secundários que ela tem, né? E aí o que a constelação revela e é exatamente o sentimento primário que é a alavanca de transformação, que é a alavanca de contato, né? E que a gente pode realmente fazer a mudança é através do sentimento primário, porque o secundário ele só disfarça, né? Então isso é que a gente entender isso é muito importante para que a gente perceba em qualquer trabalho, na nossa própria vida, né, aquilo que a gente faz muitas vezes para esconder aquilo que a gente não está dando conta ainda, nem de ver e às vezes nem de elaborar, né? Então ficou claro, gente, isso? Muito bom, Marisa, você trazer para a constelação, que é isso mesmo, né? Por isso que muitas vezes no atendimento do cliente na constelação, ele começa a contar a história que ele já conhece, né? Que é a história consciente, a história do ego, talvez, né? E aí a gente fala o quê? Não, isso eu não preciso saber. Já tem muita informação aí, porque essa informação o cliente já tem. Então a gente não precisa continuar deixando ele falar. Aí ele chega lá dizendo que ele tá morrendo de raiva, né? Tá com raiva, tá com raiva, tá com raiva. Isso que ele vai dizendo, a história que ele conta. Aí quando a gente abre a constelação, o representante vai lá e mostra o quê? A tristeza, né? Uma dor profunda. Uhum. Mostra o sentimento primário. Então o cliente, ele vê daquela metaposição que ele está ali assistindo, né? A vida dele se desenrolar pelos representantes. Então ele tem contato com uma nova informação. Que é isso que a constelação traz, né? Constelação é um sistema de comunicação porque traz novas informações que estão normalmente aonde? No inconsciente. Estão lá guardadinhas, né? Porque é algo que nesse exemplo causava muita dor. Ele não conseguia ter contato com isso, né? Nas separações de casais, né? Eu que atendo casais em divórcio, em separação, é mais ou menos isso também. Chegam com muita raiva um do outro, né? Então, até ter uma possibilidade deles se olharem e experimentarem a dor da separação, porque dói demais, gente. Quem já passou por um Exatamente. processo desse sabe como que dói uma separação. Quem aqui não passou, né? Não, é um luto enorme. Uhum. Né? Ninguém morreu falar que mas é a morte de uma relação. Oi? Eu passei por isso e te digo que tenho dúvidas sobre essa dor e a dor de perder também o cônjuge por morte, sabe? Sim. É uma dor muito forte. É uma dor muito forte e é diferente. Para algumas pessoas, essa dor da separação às vezes é pior até do que a morte física. Para algumas pessoas pode ser mais difícil lidar com isso, né? Uhum. É uma morte, por isso precisa de um luto, né? E da elaboração desse luto. O que é? Elaborar essa dor. Enquanto não se faz contato com essa dor e não olha para essa dor, né? Não tem como seguir adiante. Eu só queria destacar que essa palavra elaborar, que eu usei uma hora, é um pouco diferente do sentido que você está usando agora, né, Marisa? A elaboração no sentido da terapia, né? Um pouco do sentimento secundário, que é elaborado, é aquele sentimento que já passa por um filtro interno
do mundo interno, do mapa interno da pessoa, né? Não é aquela assim, como se o sentimento primário é como se fosse quase instintivo, aquela reação imediata a um fato, tem um contexto. Tá acontecendo, o sentimento, assim, eu dei uma topada aqui na mesa, eu senti dor, fiquei com raiva, né? Xinguei a mesa e tudo. É imediata, essa raiva é primária, né? Agora, quando a Maria falou, eu fico com raiva porque os meus pais me abandonaram, ou eu fico com raiva porque me separei do meu companheiro, né? E essa raiva foi elaborada, eu já fiquei internamente trabalhando esse outro sentimento e criei uma coisa, desenvolvi aqui dentro uma história, né? Foi elaborada nesse sentido. Ficou claro, assim, o que eu quis dizer? Acho até que eu posso trocar essa palavra porque ela semanticamente não é muito boa, não. Já está carregada no outro sentido no site terapêutico, né? Tem uma constelação que o Bert Hellinger faz nas Ordens do Amor, que é exatamente isso, né? Assim, de uma pessoa, deixa eu me lembrar, que está trazendo o sentimento dela, né? Que o Bert Hellinger fala também, tem uma, como é que ele fala, gente? Tem os sentimentos básicos, né? Que como ele percebe uma pessoa que traz, né? Uma postura negativa e uma postura positiva, né? E ele diz assim, claro, o Bert Hellinger, né? Como ele é fácil de olhar para as pessoas e dizer sobre isso. E mesmo que a pessoa diga assim, não, comigo tá tudo bem. E ele diz, e tem uma passagem que ele diz assim, não, você, fulano tá positivo, fulano ali tá negativo, fulano surpreendentemente está positivo, né? Apesar de tudo. E aí essa pessoa falando sobre isso, né? E aí ela pede que ela conte, e ela fala que então sobre esse movimento interrompido, né? Que a mãe morreu, ela era muito pequena, que a mãe era muito doente. E aí ele pede então se ela quer olhar para isso de uma forma sem drama nenhum, de uma forma tranquila. E ela um pouco reticente, falou, tudo bem, vamos lá, né? Ele pede só que algum representante que ela deita junto com a mãe, né, com a mãe que morreu, olha para ela e só diz isso, né? Querida mamãe, minha querida mãezinha, que ela falou que chamava mãezinha, né? Minha querida mãezinha. Só olhar com amor para a mãe, né? Percebendo a dor dela também, né? Por essa doença, pela partida da mãe, né? E ele diz, é tão lindo esse pedaço, é tão suave, é tão profundo, é tão lindo, né? E aí ele diz, né? Dizer à mãe, né? Me abençoe, né? E aí era só isso, né? Só esse olhar através da doença, porque, sabe, é como se ficasse só para ela a doença, né? Olhar a mãe e como que esse olhar amoroso, né? Ele é curativo para essa dor, né, do movimento interrompido, né? Esse sentimento Muito tão lindo. primário e tão profundo, né? Que é a dor. Então, gente, nesse livro também, o Bert Hellinger, ele traz uma constelação que ele fez aos 92 anos. Ele, o sistematizador da constelação. Presta atenção, gente. Presta atenção à humildade desse homem, a beleza disso. Ele está contando a história no capítulo aqui da infância dele. E ele relata que ele foi deixado aos cuidados dos avós, enquanto os pais dele se mudaram com o irmão mais velho e a irmã mais nova. Ele, filho do meio, ficou com os avós. E ele vai relatando como que isso teve interferência na vida dele. E aí que ele criou essa história do movimento interrompido. Ele tinha 5 anos de idade, ainda era pequeno, né? E ele começou a tratar isso na terapia com 50 anos de idade, mas isso foi. Aí chega um momento que ele conta nesse livro que aos 92 anos de idade, ele ainda foi tomado por esse sentimento de abandono. E aí a Sofia, a mulher dele, fala, então vamos constelar isso. Aí ele constela com 92 anos de idade. A relação com a mãe. Ou seja, por que eu falo isso, né? Porque é algo que a gente está sempre construindo, todo dia. Uai, a gente não vai mudando, né? Cada dia não é um novo relacionar. Então, ontem eu me relacionei de um jeito com a minha mãe. Hoje em dia eu já sou outra pessoa.
já li umas coisas aqui, já mudei, já conversei com a Marisa, já briguei com a vizinha, já... Então, já tem outras coisas atuando aqui, né? Então, hoje eu me relaciono de uma forma diferente. E ela também já mudou, então... Enfim, para a gente ver que não há nada acabado, isso faz parte do sistema, inclusive, da inteligência do sistema, fluxo, processo, está sempre mudando, sempre em andamento. E, Então, Cláudia, é de uma humildade, uma grandeza dele, né? Ele colocar isso na biografia dele, assim, achei sensacional também. Né? Gente, mas a gente vai precisar de terminar, nossa hora já está até se estendendo. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, então tá. Então a gente finaliza. É até bom, porque aí ficou sobrando pai e mãe dessa apostila, e a gente é um assunto também com bastante coisa, né? Aí a gente retoma, então, dessa parte no próximo encontro. Tá bom, queridos? Alessandra, muito obrigada pela sua leitura. Obrigada, né? Alessandra. Muito bom estar com vocês, meninas, novamente. Até sábado. Obrigada. Tirou foto? Beijo, beleza. Gente. Depois a gente compartilha. Uma boa noite para todas. Beijo. É aula de sábado, então. Boa noite. Até lá. Boa Tchau, tchau. noite.